Livro Os Mensageiros. Série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Capítulo 19. O Sopro. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou: em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E, com profunda surpresa, ouvi-o afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganham muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado: entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Vicente sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Comentários. Aqui descreve um momento de planejamento e decisão no posto de socorro espiritual, onde André Luiz, Vicente e seu mentor Aniceto se encontram. A conversa acontece com o anfitrião do posto, Alfredo, e revela aspectos importantes sobre a tecnologia, a logística e a filosofia de trabalho no mundo espiritual. 1. A oferta generosa e inesperada de Alfredo. Após discutirem a situação dos encarnados, círculos carnais, o grupo se prepara para continuar sua jornada. No entanto, Alfredo, o dirigente do posto, faz duas propostas amáveis devido a uma tempestade que se aproxima. Hospitalidade, e lhe sugere que fiquem no posto por algumas horas ou até a manhã seguinte, para evitar a tormenta. Transporte avançado. De forma surpreendente, Alfredo oferece seu próprio carro junto com um motorista treinado para levá-los até onde fosse possível. Ele argumenta que isso lhes pouparia muito tempo de viagem. 2. A surpresa de André Luiz e a revelação tecnológica. A oferta de um carro causa um profundo espanto em André Luiz. Sua reação é um ponto central do trecho, pois revela o nível de conhecimento, ou a falta de conhecimento, que ele ainda possuía sobre a vida espiritual. Referência anterior. André Luiz conhecia os veículos dos samaritanos em nosso lar, que eram de tração animal e usados em missões de resgate em zonas espirituais inferiores e de grande sofrimento. O contraste. Ele não imaginava que um meio de transporte tão avançado como um carro pudesse existir naquele posto de auxílio, especialmente após a longa e difícil caminhada que enfrentaram para chegar até lá. Esclarecimento posterior. André Luiz adianta uma informação que só aprendeu mais tarde. Os sistemas de transporte nas zonas espirituais mais próximas da crosta terrestre são muito mais comuns e avançados do que se pensa, funcionando com base em princípios transcendentes do eletromagnetismo. Isso demonstra que a tecnologia espiritual é complexa e adaptada às diferentes regiões e necessidades. 3. A preocupação de Aniceto e o foco na missão. Apesar da generosidade da oferta,
Aniceto, como líder responsável, pondera a situação com seriedade. Ele expressa uma preocupação legítima. Urgência do serviço. Eles tinham tarefas urgentes a realizar no plano físico, círculos carnais. Necessidade de aprendizado. Parte fundamental da missão era o aprendizado ativo de André e Vicente. Uma demora poderia comprometer o cronograma e os objetivos da tarefa. 4. A solução sábia de Alfredo. O serviço onde se está. Alfredo responde à preocupação de Aniceto com sabedoria e calma, apresentando uma solução que alinha hospitalidade, segurança e a continuidade do trabalho. Princípio universal do serviço. Ele afirma uma máxima espiritual fundamental. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Com isso, ele ensina que o trabalho em nome do bem não está restrito a um único local ou tarefa. Ele pode ser realizado em qualquer lugar onde haja disposição para ajudar. Proposta de colaboração imediata. Alfredo sugere que, em vez de ficarem parados esperando, André e Vicente poderiam colaborar nas atividades de assistência do próprio posto. O aprendizado na prece. Ele os convida especificamente para participarem dos trabalhos da prece, ressaltando que ali há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Isso transforma a espera forçada pela tempestade em uma oportunidade valiosa de aprendizado e serviço prático, atendendo perfeitamente à necessidade de aprendizado ativo mencionado por Aniceto. Conclusão desses parágrafos. O trecho, portanto, não é apenas sobre uma pausa na jornada. Ele ilustra 1. A hospitalidade e fraternidade entre os trabalhadores espirituais. 2. A existência de tecnologia avançada, veículos eletromagnéticos, no plano espiritual, que surpreende até mesmo seus habitantes. 3. A flexibilidade e a sabedoria na condução dos trabalhos espirituais, mostrando que os planos podem ser adaptados, sem prejuízo da missão. 4. Um ensinamento central da doutrina. O serviço ao próximo é a maior oportunidade de aprendizado, e essa oportunidade se manifesta em toda parte, bastando ter a disposição para cooperar. Excelente sugestão! Exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália, afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei, assombrado, antes que Ismária pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O procurador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha presa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação,
O esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Comentários. Esse trecho do capítulo narra a continuação do diálogo esclarecedor entre André Luiz, seu companheiro Vicente e o instrutor Alfredo. A conversa revela a existência de uma técnica de cura espiritual avançada, o sopro curador, e detalha as condições necessárias para sua aplicação eficaz, tanto no plano espiritual quanto no plano terrestre. 1. Contexto inicial e a necessidade urgente. O diálogo evidencia uma sugestão sobre a importância da oração, que Alfredo elogia como um vasto reservatório de ensinos. Ismalha aponta a urgência de seus compromissos, indicando que estão prestes a iniciar uma atividade importante. Nesse momento, Alfredo, o administrador, lembra-se de uma tarefa crucial para a noite. Ele precisa avisar as companheiras Olívia e Madalena sobre providências necessárias. A tarefa envolve ajudar irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Para isso, ele declara a necessidade da colaboração de mais alguns técnicos do sopro. 2. A revelação dos técnicos do sopro. A expressão técnicos do sopro causa espanto imediato em André Luiz, que questiona seu significado. Alfredo, de forma atenciosa, começa a explicar o conceito. Ele afirma que o sopro curador é um sublime privilégio do homem, disponível inclusive na Terra. O grande problema, segundo ele, é que os seres encarnados, na Terra, demoram a tomar posse dos grandes tesouros que lhes pertencem. Em vez disso, perdem tempo com fantasias, futilidades e desconfianças, ignorando seu próprio potencial. Alfredo enfatiza que se a humanidade compreendesse a extensão desse poder, poderia criar na Terra os mais eficientes processos soproterápicos, terapias baseadas no sopro. 3. A universalidade do dom e seus requisitos. Vicente, compartilhando da surpresa de André Luiz, pergunta se esse patrimônio está disponível para qualquer pessoa encarnada. A resposta de Alfredo é profunda e esclarecedora. Potencial universal. Ele compara o sopro ao passe magnético, afirmando que, assim como o passe pode ser aplicado pela maioria das pessoas com bons resultados, o sopro curativo também poderia ser utilizado pela maioria, trazendo vantagens prodigiosas. Condições essenciais. No entanto, ele impõe condições rigorosas. O potencial só se torna realidade através de 1. Esforço individual. É imprescindível o empenho pessoal. 2. Seriedade e apoio. Toda realização nobre requer apoio sério. 3. Boa vontade humana. O bem divino, para se manifestar, precisa da colaboração e da boa vontade do ser humano. 4. A formação e as qualificações dos técnicos. Alfredo conclui explicando que os técnicos do sopro não se formaram instantaneamente. Eles são servidores respeitáveis que passaram por um longo processo de preparação. Treinamento e experiência. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Ciência e respeito. Eles compreendem que em tudo há uma ciência de começar e, por suas realizações, gozam de grande respeito e recebem remunerações de vulto, recompensas espirituais significativas. As condições morais fundamentais. Para atingir e manter essa habilidade, os técnicos precisam cumprir duas exigências essenciais e indissociáveis. 1. Conservar a pureza da boca. Isso se refere não apenas à pureza física, alimentação, hálito, mas principalmente à pureza moral do verbo,
não mentir, não caluniar, não proferir palavras de maldade ou desânimo. 2. Conservar a santidade das intenções. A motivação por trás do ato de curar deve ser puramente altruísta, baseada no amor e no desejo sincero de ajudar, livre de egoísmo, vaidade ou interesses pessoais. Conclusão desses parágrafos. Esses parágrafos revelam que o sopro, assim como o pensamento e a palavra, é uma poderosa ferramenta de manifestação da energia espiritual. Quando direcionado por uma mente pura e uma intenção elevada, pode se tornar um potente agente de cura. No entanto, esse poder não é um dom mágico, mas uma faculdade que exige disciplina, estudo, esforço contínuo e, acima de tudo, uma profunda reforma moral do indivíduo. A pureza da boca e a santidade das intenções são as chaves que transformam um simples sopro em um veículo do bem divino. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador, depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir, também na crosta, a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada comentando o princípio da existência refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Comentários. Agora, a conversa se aprofunda nos requisitos necessários para que essa faculdade seja desenvolvida e utilizada de forma eficaz, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. 1. Os 3 requisitos fundamentais para o sopro curador. Alfredo inicia sua explicação detalhando as condições indispensáveis para que o sopro de uma pessoa se torne um veículo de energias benéficas, aplicáveis inclusive por aqueles encarnados, nos círculos carnais. Ele estabelece uma interconexão direta entre o estado físico, moral e mental do indivíduo. Os 3 requisitos são: saúde física, o estômago sadio. A primeira condição é de ordem fisiológica. Um estômago saudável sugere um corpo equilibrado, com uma alimentação regrada e sem excessos. Isso indica que a pureza do corpo físico é um pré-requisito para a manipulação de energias sutis. A saúde digestiva reflete um equilíbrio energético geral do organismo. Pureza moral, a boca habituada a falar o bem. A segunda condição é moral e vibratória. A boca, como canal de expressão, deve ser usada para o bem, evitando maledicência, críticas destrutivas e palavras negativas. A qualidade vibratória das palavras que emitimos impregna nosso hálito e nosso campo energético. Falar o bem alinha o indivíduo com correntes de energia positiva. Elevação mental e intencional. A mente reta e o desejo de auxiliar. A terceira condição é de natureza mental e intencional. É preciso ter uma mente reta, ou seja,
pensamentos disciplinados, nobres e focados no bem. Além disso, a intenção por trás do ato deve ser puramente altruísta, com um genuíno interesse em ajudar o próximo. Segundo Alfredo, quando esses três pilares estão em harmonia, o sopro se transforma em uma poderosa ferramenta, tornando-se calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, é possível transmitir saúde, conforto e a própria energia da vida. 2. A universalidade e a validação do conceito. Percebendo a perplexidade de André Luiz e Vicente, que talvez considerassem a ideia estranha ou nova, Alfredo contextualiza o ensinamento, mostrando que ele não é uma novidade, mas um princípio universal e antigo. O exemplo de Jesus. Ele cita o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Alfredo lembra que o mestre, além de impor as mãos, por vezes utilizava o sopro divino em suas curas, validando a prática como um ato de elevado poder espiritual. O princípio da criação. Alfredo expande o conceito para uma escala cósmica, afirmando que o sopro da vida percorre a criação inteira. Ele faz referência às escrituras sagradas, que descrevem a criação do homem através do sopro de Deus, estabelecendo o hálito como o veículo primordial da vida. A analogia com a natureza. Para tornar o conceito mais palpável, ele usa a imagem do vento, questionando se eles já haviam pensado nele como o sopro criador da natureza, uma força que move, transforma e vitaliza o planeta. A experiência pessoal. Alfredo dá seu testemunho pessoal, revelando que aprendeu essas lições em Campo da Paz, onde foi socorrido em péssimas condições espirituais. Sua própria recuperação foi uma prova da eficácia desses princípios. 3. A aplicação prática no posto de socorro. Como líder do posto, Alfredo não se limita a ensinar a teoria, ele a coloca em prática, incentivando a formação de novos cooperadores especializados na técnica do sopro. Ele reconhece que a especialização nem sempre é fácil para todos, e por isso oferece compensações, ou seja, incentivos, para estimular os trabalhadores a se dedicarem a essa tarefa. 4. A transição para a ação. E termina com uma cena que mostra a lição sendo aplicada na prática. A trabalhadora Ismália recebe colaboradoras que estão se preparando para a tarefa do sopro. Impressionado com a profundidade dos ensinamentos de Alfredo, André Luiz decide acompanhar de perto os preparativos, quer testemunhar o uso dessa técnica. Em síntese, este trecho estabelece que o sopro humano pode ser muito mais do que uma função biológica. Quando alinhado a um estado de pureza física, moral e mental, ele se converte em um canal para a transmissão de fluidos vitais e curativos, uma prática validada pelos exemplos de Jesus, pelos princípios da criação e pelas leis da natureza. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca, santamente intencionada, pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios ditos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto.
Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. Mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Comentários. Agora temos aqui mais um momento de aprendizado de André Luiz com seu instrutor, Aniceto, sobre o poder curativo e vitalizante do sopro. 1. A surpresa de André e a busca por respostas. André Luiz, em um momento de maior privacidade com Aniceto, expressou sua enorme surpresa diante de um acontecimento que envolveu o uso do sopro. Ele se dirige ao seu mentor em busca de uma explicação para o fenômeno que presenciou. 2. A explicação de Aniceto, a origem divina do sopro. Aniceto responde em um tom confidencial, iniciando sua lição com uma poderosa referência bíblica. Ele lembra a André que na própria Gênesis, a criação do homem é descrita como um ato em que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Com isso, Aniceto estabelece que o sopro, em sua essência, é um veículo do hálito divino, um instrumento primordial de transmissão de vida. 3. A herança divina e o poder da intenção. A partir dessa base, Aniceto universaliza o conceito. Ele afirma que todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Isso significa que cada ser humano, por ser criação divina, carrega em si uma centelha dessa capacidade de transmitir energia vital. Ele então aplica esse princípio aos seres encarnados, pessoas na Terra, destacando um ponto crucial: a intenção. Mesmo que parta de homens imperfeitos, o que valida e potencializa o ato é a boa vontade. Todo sopro emitido com a intenção sincera de aliviar ou curar adquire uma relevante significação, tornando-se um canal para essa energia benéfica. 4. O sopro como uma especialidade no mundo espiritual. Aniceto amplia a perspectiva de André, revelando que essa prática não é um fenômeno isolado ou exclusivo. Ele menciona que André passou, muito ligeiramente, pelo Ministério do Auxílio, uma das organizações da colônia espiritual Nosso Lar, onde existe um grande instituto especializado nesse sentido. Nessa instituição, espíritos nobres se dedicam especificamente a essa modalidade de cooperação, tratando o sopro magnético como uma ciência e uma forma de trabalho assistencial organizado e estudado. 5. A qualidade do sopro e a moral do indivíduo. Retornando ao plano carnal, Aniceto estabelece uma hierarquia de eficácia. Ele afirma que toda boca, santamente intencionada, pode prestar apreciáveis auxílios. No entanto, ele faz uma distinção importante. A pureza moral do doador potencializa o resultado. Bocas generosas e puras são canais mais eficientes, capazes de transmitir fluidos vitais de saúde e reconforto de qualidade superior, promovendo curas e alívios mais significativos. Fica implícito que a qualidade dos fluidos transmitidos está diretamente ligada à elevação moral e à pureza de sentimentos de quem os doa. 6. A interrupção e o chamado ao dever. André Luiz esperava que a lição continuasse aprofundando-se nas qualidades magnéticas do sopro, mas a conversa é interrompida. Alfredo aproxima-se de forma operosa e solícita para anunciar que chegou o momento dos trabalhos de assistência e oração. A interrupção é significativa, pois demonstra um princípio fundamental da vida espiritual retratada por André Luiz. O aprendizado teórico deve ser equilibrado e, por vezes, cedido em favor do dever prático e do serviço ao próximo. Aniceto aceita prontamente, mostrando que a ação e a oração têm sua própria prioridade, e a lição, embora importante,
precisava ser pausada para atender a um chamado superior. Analisando o capítulo 19, o sopro. O capítulo começa com André Luiz, Vicente e seu instrutor Aniceto no posto de socorro Campo da Paz. Alfredo, o administrador do local, percebendo a iminência de uma tormenta espiritual, gentilmente oferece-lhes abrigo para passarem a noite, sugerindo que continuem sua jornada ao amanhecer. Para a surpresa de André, Alfredo vai além e oferece seu próprio carro, com um condutor treinado, para levá-los até onde fosse possível. André fica espantado com a existência de tal meio de transporte naquela região espiritual, pois, embora conhecesse os veículos de tração animal usados em nosso lar, não imaginava a existência de tecnologia mais avançada, baseada em formas transcendentes de eletromagnetismo tão perto da crosta terrestre. 1. A oportunidade de serviço imediato. Aniceto, embora grato, lembra a urgência da missão. André e Vicente precisavam iniciar seu aprendizado ativo nos círculos carnais. Alfredo, com sabedoria, argumenta que o serviço a Deus está em toda parte e que não há necessidade de pressa. Ele então os convida a participar dos trabalhos de assistência daquela noite no posto de socorro, especificamente nas atividades da prece, afirmando que ali haveria muito a fazer e a aprender. Aniceto aceita a sugestão, reconhecendo o valor educativo da oração. 2. A revelação dos técnicos do sopro. Enquanto organizava os preparativos para a noite, Alfredo menciona à sua companheira Ismália a necessidade de convocar mais alguns técnicos do sopro para ajudar irmãos em estado grave que estavam muito apegados às impressões físicas. A expressão técnicos do sopro causa imediata curiosidade e espanto em André, que interrompe a conversa para perguntar do que se tratava. 3. A explicação de Alfredo sobre o sopro curador. Alfredo atenciosamente começa a explicar o conceito do sopro curador. Seus principais pontos são: um potencial desperdiçado na Terra. O sopro curador é um sublime privilégio do ser humano, mas na Terra as pessoas geralmente perdem tempo com futilidades e desconfianças, não desenvolvendo esse tesouro. Se o compreendessem, poderiam criar eficientes processos de soproterapia. Acessível à maioria. Assim como o passe magnético, o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das pessoas com resultados prodigiosos, desde que houvesse esforço individual e boa vontade. Requisitos essenciais. A habilidade não é automática. Os técnicos do posto de socorro se especializaram com muito exercício e experiência. Para que o sopro seja eficaz, especialmente para os encarnados, são necessários 3 requisitos fundamentais. 1. Estômago sadio. A saúde física influencia a qualidade dos fluidos. 2. Boca habituada a falar o bem. A palavra tem poder, e uma boca usada para o bem, com abstenção do mal, torna-se um canal mais puro. 3. Mente reta e interessada em auxiliar. A intenção pura e o desejo sincero de ajudar são a força motriz do processo. Os efeitos do sopro. Quando esses requisitos são atendidos, o sopro torna-se revigorante, estimulante e curativo, capaz de transmitir saúde, conforto e vida. Fundamento divino e exemplos. Alfredo explica que o conceito não é novo. Ele cita Jesus, que além de tocar, por vezes soprava sobre os que curava. Menciona também que o sopro da vida é um princípio da criação, presente em todas as escrituras sagradas, e faz uma analogia com o vento, o sopro criador da natureza. (4) A explicação complementar de Aniceto. Mais tarde, a sós com André, Aniceto aprofunda a lição, reforçando os ensinamentos de Alfredo. Referência bíblica. Ele lembra a André que a própria Bíblia narra que o Criador assoprou no homem o fôlego da vida, demonstrando a origem divina desse poder. O poder da boa vontade.
Aniceto enfatiza que, mesmo partindo de pessoas imperfeitas na Terra, todo sopro com a intenção sincera de aliviar ou curar tem grande valor, pois todos são herdeiros diretos do divino poder. Não é uma exclusividade. Ele revela que essa prática não é exclusiva do posto de socorro. Em Nosso Lar, no Ministério do Auxílio, existe um grande instituto especializado nessa modalidade de cooperação, onde nobres espíritos se dedicam a essa tarefa. Conclusão do capítulo: o chamado ao trabalho. A profunda conversa sobre as qualidades magnéticas do sopro é interrompida pela chamada de Alfredo. Chegar a hora dos trabalhos de assistência e oração. A lição teórica é momentaneamente suspensa para dar lugar à aplicação prática dos deveres espirituais daquela noite, deixando André e Vicente ansiosos para observar e aprender mais. Pontos importantes do capítulo. Fundamento bíblico. O poder do sopro remete ao ato da criação divina. Herança divina. Todos os seres possuem a capacidade latente de transmitir energia vital através do sopro. Poder da intenção. A boa vontade e o desejo de curar são os catalisadores que ativam esse poder, mesmo em pessoas imperfeitas. Ciência espiritual. No plano espiritual, o uso do sopro magnético é uma técnica estudada e aplicada em institutos especializados. Moral como fator de qualidade. A pureza e a generosidade do indivíduo determinam a qualidade e a eficácia dos fluidos vitais transmitidos. Equilíbrio entre estudo e serviço. O dever e a prática assistencial têm precedência e o aprendizado deve estar a serviço da ação. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.